E aí, pessoal, aqui é o JP e hoje a gente vai fazer exercícios. São exercícios da apostila Eleva para terceiro ano e curso de Química 3, apostila 1, capítulo 5. Capítulo que fala sobre hidrocarbonetos radicais, ok? Bom, o primeiro exercício que a gente vai fazer é o exercício do grupo dos contextualizados, exercício número 7, que fala o seguinte: sobre o composto cuja fórmula estrutural é dada a seguir, fazem-se as afirmações. Primeira delas, é um alceno. Aqui a gente tem que lembrar, bom, quando ele dá esse nome pra gente, vamos prestar atenção nessa parte aqui, ó, terminação eno. Significa que eu tenho uma dupla numa cadeia aberta, porque não é um ciclo, ok? E é um hidrocarboneto. Vamos analisar isso daqui, ó. Cadeia aberta, ok. Hidrocarboneto, também ok. Tem uma ligação dupla? Tenho sim, tá aqui. Ou seja, essa afirmação está correta. Afirmação número 2. Possui 3 ramificações diferentes entre si ligadas à cadeia principal. Então, ó, ele deu pra gente aqui selecionada a cadeia principal. Temos aqui uma ramificação, 2, 3 ramificações. Cuidado, ramificações diferentes. Se eu olho aqui, ó, essa ramificação é um metil, essa daqui também é um metil, ou seja, são 2 ramificações iguais. Então, essa está errada, porque não são 3 ramificações diferentes, ok? São apenas 2 diferentes. Agora, terceira afirmação. Apesar de ter fórmula molecular C11H22, não é um hidrocarboneto. Bom, para facilitar a nossa vida, a gente pode lembrar o seguinte, olha só. Alcenos tem fórmula geral CnH2n. Se eu pego aqui N valendo 11, eu chego exatamente nessa fórmula molecular. Ou seja, eu não preciso contar os hidrogênios. Se eu contar só os carbonos é suficiente. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na cadeia principal. 7, 8, 9, 10, 11 carbonos. Ou seja, essa é a fórmula molecular. Atenção! Como eu só tenho carbono e hidrogênio, ele é um hidrocarboneto. Então, aqui está errada essa afirmação, porque ele fala que não é. Ok? Afirmação número 4. Possui no total 4 carbonos terciários. Vamos analisar eles aqui, ó. Carbono terciário é aquele carbono ligado a outros 3 carbonos diferentes, ok? Isso é um carbono terciário. Bom, eu tenho aqui, ó, um carbono terciário, porque está ligado a 1, 2, 3... 2 carbonos terciários, 1, 2, 3, 3 carbonos terciários aqui, e o quarto carbono terciário está aqui. Atenção, esse carbono aqui, ó, mesmo fazendo dupla com esse carbono, aqui eu tenho que contar quantos carbonos diferentes. Então, ó, esse daqui é o que poderia gerar dúvida. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos aos quais ele está ligado. Então, esse aqui também é terciário. Assim, as afirmações corretas são as afirmações 1 e 4. Alternativa A, ok? Exercício número 12, agora, que a gente vai fazer. Suponha que o carbono assinalado com um círculo tenha 3 valências cortadas, assim os radicais numerados, liberando assim os radicais numerados por 1, 2 e 3. Esses radicais são respectivamente. Cuidado, ele quer saber exatamente desses radicais. Vamos lá na ordem, então. Radical número 1, tá aqui. Esse radical é um radical que tem um anel benzeno, o qual eu ligo diretamente à minha cadeia. Assim, ele é um radical fenil, não é um benzil, ok? Fenil é quando eu ligo direto no anel benzeno. Segundo radical, radical com 2 carbonos, et. Ligação entre eles, dupla, então é en. Como é um radical, terminação il. Esse é o radical etenil, também conhecido como vinil, ok? Terceiro radical, ele contém 4 carbonos. Se eu analiso aqui esse finalzinho desses 4 carbonos, aqui eu tenho um radical com a finalização iso. Como eu tenho 4, esse daqui é o isobutil, certo? Só para a gente treinar aqui, né? Como seria o nome desse radical? Esse radical aqui ele não perguntou, mas são 3 carbonos e eu penduro pelo carbono
do meio. Assim, ele é um radical isopropil. Só aqui para a gente fechar é a alternativa A, ok? A correta. E esse daqui é o radical isopropil, tá? Então, olha aqui, ó. Perceba que eu falei, ó, isopropil, sempre que tiver esse formato no finalzinho da cadeia, eu tenho um radical iso. É o que eu observo aqui. Então, retomando, a alternativa correta é a letra A. Radical 1, fenil. Radical 2, vinil. Radical 3, isobutil. Agora, exercício número 11 que nós faremos. Os detergentes biodegradáveis se diferenciam dos detergentes não biodegradáveis pela natureza da cadeia hidrocarbônica R presente. Em ambos os produtos, o tamanho médio da cadeia é de 12 átomos de carbono. Porém, enquanto detergentes biodegradáveis possuem cadeia linear, os detergentes não biodegradáveis apresentam cadeias ramificadas. Assinale a opção cujo composto tem o mesmo tipo de cadeia presente em um detergente não biodegradável. Bom, ele fala aqui pra gente, ele quer um tipo de cadeia que seja do tipo que um detergente não biodegradável tenha. Se a gente acha aqui no texto, e é muito comum um exercício desse tipo, ele te conta uma informação nova e a partir dessa informação nova você relaciona com algo que você já sabe. Ele fala que detergentes não biodegradáveis apresentam cadeias ramificadas, ou seja, dentre as opções que a gente tem aqui, para R, a gente tem que achar uma opção que eu tenho uma cadeia ramificada. A única que vai ter ramificações aqui é aquela que aparece algum radical, ou seja, aqui, ó, trimetil, ou seja, 3 radicais metil. Eu tenho aqui a alternativa E como uma cadeia ramificada. Esse assunto de detergentes a gente vai falar mais para frente, é um assunto muito importante, ok? Em orgânica, para você saber, inclusive não só a parte química, mas como funciona toda essa questão da limpeza de gorduras usando detergente. Bom, só para a gente fechar aqui, o 2,4,6-trimetilnonano tem essa estrutura. Então aqui, ó, cadeia principal é essa, 2, 4, 6, 8, 9 carbonos, e nos carbonos 2, 4 e 6 eu tenho um radical metil, ou seja, 2,4,6-trimetilnonano. Para a gente fechar agora, exercício contextualizado número 5, ok? Pesquisas revelam que analgésicos elevam o risco de infarto. Estudos internacionais apontam que a utilização de analgésicos como o diclofenaco de sódio e o ibuprofeno está associada a um risco aumentado de parada cardíaca. A pesquisa foi conduzida com mais de 400 mil pessoas e os resultados sugerem que o risco cardiovascular foi maior com a utilização de doses elevadas e durante o primeiro mês de uso. As fórmulas estruturais do diclofenaco na forma ácida e do ibuprofeno são mostradas abaixo. Tá aqui pra gente. Essa daqui, então, do diclofenaco e do ibuprofeno. Vamos aqui, ó. Com base no exposto acima, é correto afirmar que... Então, temos aqui, ver qual que é a soma das alternativas corretas. Afirmativa número 1. A molécula de 1 apresenta um carbono assimétrico. Carbono assimétrico é a mesma coisa que carbono quiral, ou seja, um carbono que faz 4 ligações simples e que tem que estar ligado a 4 coisas diferentes. Se a gente analisa todos os carbonos aqui, o único carbono que faz 4 ligações simples é esse daqui. E ele está ligado a 2 hidrogênios, então ele não está ligado a 4 coisas diferentes. Assim, eu não tenho um carbono assimétrico nessa estrutura. Afirmação número 2. O substituinte alquílico do anel aromático da molécula 2 é denominado isobutil. Atenção, substituinte alquílico, ou seja, eu tenho que ver aqui, nessa substituição do anel aromático, eu tenho 2 substituintes, esse e esse daqui. O alquílico é aquele que vem de um alcano, ou seja, carbono e hidrogênio com ligações simples. Assim, o substituinte alquílico, ele fala aqui na afirmação que é o isobutil, vamos confirmar. Esse é o alquílico. Vamos ver se ele é um isobutil. 4 carbonos, então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e o finalzinho dele tem essa bifurcação aqui. De fato, ele é um isobutil, então está correta essa afirmação. Afirmação agora número 4. A molécula de 1 apresenta cadeia carbônica heterogênea. Cadeia carbônica heterogênea é quando ela contém um heteroátomo.
Heteroátomo é um átomo de alguma coisa que não seja carbono entre carbonos. Analisando aqui, a gente analisa que o nitrogênio, nesse caso, é um heteroátomo, então ele está aqui entre carbonos. Cloro e oxigênio não são heteroátomos nesse caso, tudo bem? Então, ela está correta também. Agora, a afirmação número 8. A molécula de 2 apresenta 3 carbonos terciários. Vamos aqui começar a contar. Então, marquei aqui o primeiro terciário, está ligado a 3 carbonos diferentes. Um carbono terciário aqui, ó. Segundo carbono terciário está aqui. Cuidado que ele tem que estar ligado a 3 carbonos diferentes. Terceiro carbono terciário e, por fim, quarto carbono terciário. Então, ele não apresenta 3, ele apresenta 4. Assim, essa afirmação está errada. Somando aqui as alternativas corretas, 2 mais 4, a soma correta é 6, ok? Mais para frente a gente vai comentar um pouquinho sobre fármacos e dentro dessa parte aqui de remédios para a nossa saúde. Então, fechando esses exercícios, a gente fecha esse módulo e a gente continua nossos estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.